Fala galera, que hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje a gente vai fazer tipos de pessoas derrubando o celular. E sem muita enrolação, bora pro vídeo. It's like I woke up from a nightmare because I finally got away. Não importa mesmo, eu tenho muito dinheiro, vou comprar outro. Esse era o meu único celular na minha vida, agora eu não vou ter mais. Vou pra casa. Galera, e esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal, apoia o canal e compartilha com 3 amigos. E fui.